Na busca dos preciosos valores espirituais, conheceremos melhor o Salvador Jesus Cristo, a nossa única esperança. Ele é o amigo certo nas horas incertas e sempre está conosco. Falar com Deus, que privilégio falar com o Pai Celeste e saber que Ele nos ouve. Mas como podemos falar com esse amigo? É o que vamos estudar agora. Você acredita que podemos conversar com Deus? Tendo fé, sim. De que forma? No pensamento, falando, cantando. Ou você pede para ele alguma coisa, não brincadeira, senão faz eu ganhar no jogo, essas coisas, nada disso. É uma saúde, arrumar um trabalho, alguma coisa, proteção. O Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a orar. Deixou escrita a oração modelo que assim começa: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Leiam os amigos o restante em São Mateus 6, versículos 6 a 9. Comunicamo-nos com Deus por meio da oração. Deus está pronto a nos conceder o que necessitamos. Temos o privilégio de livre acesso a Ele para pedir suas bênçãos. A Escritura diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. A oração é a respiração da alma. Necessitamos dela em todo o tempo. Os que oram a Deus diariamente recebem do Senhor dia a dia direção e forças. Eles são supridos de todas as necessidades. Desde que subiu ao céu, Jesus exerce a função de sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador, o nosso amigo que por nós intercede junto a Deus, inclusive apresentando ao Pai as nossas petições. A Escritura diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Quais as condições para que as nossas preces sejam ouvidas? A nossa oração deve ser ajustada à vontade de Deus. Devemos pedir o que é segundo a sua vontade. Na oração modelo, Jesus nos ensinou a dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. São Mateus 6:10. Ao fazermos nossas petições, devemos ter a convicção de que Deus sabe o que é melhor para nós e deixar a decisão com Ele. O Senhor poderá não nos dar exatamente o que pedimos, mas sempre dará o que for para o nosso maior bem. Devemos pedir o que necessitamos em nome de Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, disse Ele, eu o farei. São João 14, versículo 14. Deus promete ouvir-nos quando o buscamos de coração inteiro. Como está escrito: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12 e 13. Você tem o hábito de fazer orações? Eu rezo pro meu anjo da guarda. Eu rezo todo dia, para Deus mesmo. Aonde você costuma fazer as suas preces? Em qualquer lugar. Tendo pensamento em Deus, qualquer lugar é lugar, né? Sim, buscando ao Senhor nosso Deus, nós o achamos quando o buscamos de todo o coração. Quero crer que todos os cristãos, todos aqueles que creem, costumam orar a Deus. E muitas vezes temos a impressão, ou algumas vezes, de que a nossa oração não foi atendida ou não teve, digamos assim, um conteúdo tal que possa chamar a atenção de Deus. Como costuma-se dizer, a oração não vai além do teto. Não foi isso, não é isto, melhor dito, que a Bíblia ensina. Jesus, falando no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, verso 7, diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Basta pedirmos e receberemos. Outra condição para que Deus nos ouça é pedirmos com fé na sua bondade e fidelidade.
A Escritura diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. São Tiago 1, 6 e 7. Para recebermos a bênção, é necessário que a nossa mente esteja firmada em Deus. A mente não pode ser afetada pelas circunstâncias como as ondas do mar o são pelo vento. A necessidade de exercermos fé em Deus é salientada pelas seguintes palavras das Escrituras: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. A perseverança na oração é também uma condição para ser ela atendida. Devemos orar sempre se quisermos crescer na fé e experiência. A oração incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida, e de nossa vida refluem para Deus a pureza e santidade. A fim de que a oração seja aceitável a Deus, deve haver no coração do suplicante o propósito de abandonar todo o pecado conhecido. Como está escrito: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. As Escrituras definem iniquidade ou pecado como transgressão da lei, dos 10 mandamentos. Por isso elas dizem também: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9. Devemos, pois, seguir o conselho de São Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 São Pedro 5, versículo 7. O Salvador Jesus Cristo é o nosso socorro bem presente na angústia. Se o buscamos em oração, Ele está conosco em toda a situação difícil. A família que diariamente ergue a Deus as suas súplicas é uma família feliz. Está sob o favor e direção do céu. A importância da oração para os que querem agradar a Deus é indicada pelas palavras de São Paulo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso significa que, como filhos de Deus, devemos estar sempre num espírito de oração. Por que orar sem cessar? Porque Deus ouve a nossa oração. Esse sem cessar não significa que precisamos estar incomodando a Deus. Pelo contrário, o estarmos orando sem cessar significa um louvor a Deus, mostrando a nossa dependência dEle e sabendo que Ele vai nos ouvir. O Senhor Jesus Cristo foi-nos exemplo de oração constante. Por vezes Ele passou noites inteiras em oração. E assim, amigos, Cristo é a fonte de toda a boa dádiva, de todos os bens que necessitamos. Ele nos dá esses bens se os pedimos pela oração. O Salvador está desejoso de nos conceder suas bênçãos, mais do que nós homens estamos de lhes pedir. Creiamos em Jesus como nosso Salvador. Lancemos sobre Ele pela oração o fardo de tudo o que nos preocupa. Ele suprirá as nossas necessidades e acharemos descanso no seu amor. Que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo, quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste aos céus e
pecados teus.